Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode aproveitar um arquivo de AutoCAD aqui no SketchUp. Isso pode ser bem útil para a gente conseguir desenhar cada vez mais rápido aqui no SketchUp e fazer modelos sem que a gente perca muito tempo conferindo medidas e olhando referências. A primeira coisa que a gente pode fazer é ir no AutoCAD, abrir o arquivo que a gente tem acesso, que é um arquivo DWG, e verificar as condições desse arquivo. Se o arquivo tiver com muitos objetos, muitos blocos, muitas camadas desnecessárias, a minha sugestão é que vocês já resolvam isso direto no AutoCAD. No nosso exemplo, a gente não tem muita coisa. Eu tenho só alguns blocos e os textos e as cotas eles não são considerados no SketchUp quando a gente importa. Então, nesse caso especificamente, eu não vou fazer muita coisa, só vou verificar se está tudo bem e estou verificando também que eu tenho aqui uma planta baixa, isso aqui é um apartamento, eu tenho um corte desse apartamento e tenho também um outro corte do outro lado, mostrando aqui as janelas. Voltando aqui no SketchUp, eu quero começar a minha operação de importação. Agora, antes de fazer a importação, é importante a gente verificar as unidades. Quando a gente inicia o SketchUp, a gente pode escolher essas unidades, mas caso você já tenha iniciado, vamos verificar isso aqui em Window, Preferences, vou acessar aqui o Template, tá? E eu estou vendo que no meu caso eu estou com um template que está trabalhando com polegadas, né? Inches. Então eu vou voltar para o metros, como eu comentei, vocês podem fazer isso quando a gente inicia o SketchUp. Vou usar aqui metros e vou começar um arquivo novo para garantir que agora eu estou com a unidade correta. Então uma vez que eu verifiquei a minha unidade, eu venho em File, Import. Vou procurar o meu arquivo de AutoCAD. Eu vou marcar aqui que eu estou procurando um arquivo especificamente de AutoCAD, que é o arquivo DWG. Aí sim eu tenho acesso a ele. E antes de clicar em Import, eu vou clicar em Options, onde eu vou marcar algumas coisas importantes. Essas primeiras opções eu não vou me preocupar muito agora. A opção Position eu acho interessante a gente marcar para que o desenho ocupe a mesma posição no SketchUp e no AutoCAD, ou seja, eles vão ter a mesma referência em relação às coordenadas 000, então eu vou deixar isso ativado. E aqui onde eu tenho Scale, é importante que eu diga para o SketchUp qual a unidade que o arquivo CAD foi feito. Então, se eu voltar aqui no meu projeto do AutoCAD, eu vejo que eu tenho umas medidas como, por exemplo, 0.8, 0.95, 1.35, o que me indica que esse desenho foi feito em metros. Então, eu vou voltar no SketchUp, vou escolher a opção metros, vou apertar OK, e agora sim eu vou clicar em Import. Quando o arquivo do AutoCAD chega aqui no SketchUp, sempre vale a pena a gente verificar se, por acaso, ele não está com algum problema. No nosso caso, eu consigo verificar, comparando com essa escala humana, que o tamanho está correto. A gente pode também pegar tape ou fita métrica e medir alguma parte do desenho que a gente saiba que está ok. Por exemplo, aqui 0,15, eu sei que essa parede tem esse tamanho, então com isso eu tenho certeza que a minha importação respeitou a unidade correta e agora eu estou com o desenho no tamanho certo. Quando a gente traz um desenho de AutoCAD aqui para o SketchUp, ele traz também uma série de camadas. Então todas as camadas que eu tinha aqui no AutoCAD, alvenaria, cota, esquadria, todas elas eu vou ter acesso também aqui no SketchUp. Eu poderia tentar aproveitar as próprias linhas do AutoCAD para fazer o meu desenho. Como a gente está vendo aqui, o desenho que veio lá do AutoCAD, ele é composto de uma série de linhas que são identificadas aqui no SketchUp. Então, um caminho possível seria tentar aproveitar essas próprias linhas. Mas a gente percebe muitas vezes, quando a gente faz esse tipo de operação, que um desenho do AutoCAD ele vem com muitos defeitos. Às vezes a gente tem linha sobre linha, às vezes a gente tem uma quina que está aberta. Então, às vezes, para aproveitar o desenho do AutoCAD, a gente perde muito tempo consertando esses erros e, na minha opinião, o mais fácil é desenhar por cima. Aproveitar que agora eu tenho todos os snaps do SketchUp e rapidamente a gente consegue desenhar por cima dessas plantas para poder criar o nosso volume. A minha sugestão também é ignorar essas camadas, ou seja, eu quero apagar todas elas e organizar novas camadas aqui no SketchUp. Eu vou selecionar todas as camadas, desde a alvenaria até o final, usando a tecla Shift.
Eu vou clicar aqui no menos para apagar essas camadas. E o SketchUp pergunta o que eu quero fazer com elas. Eu vou dizer que eu quero mover o conteúdo delas para a camada 0, mas eu quero, na verdade, que elas sumam. Então, eu vou dar um OK, mantendo essa primeira opção aqui ligada. E com isso, agora, eu só tenho a camada 0 e todos os elementos do desenho estão nessa camada 0. O próximo passo é começar a organizar melhor esse arquivo. Eu tenho uma planta baixa e tenho aqui 2 cortes que podem ser úteis. Na verdade, esse primeiro aqui eu acho que eu nem vou usar, mas esse de baixo pode me ajudar na hora que eu for desenhar. Eu vou aproveitar também e apagar essa figura humana, já que eu já vi que a unidade está correta. E o que eu quero fazer é o seguinte: o desenho que veio do AutoCAD, ele veio como um grupo. E isso é uma coisa boa, porque ele está prevenindo que eu faça alguma besteira, conectando essas linhas com algum modelo que eu venha a fazer. Mas eu vou querer, na verdade, ter mais liberdade para movimentar esses desenhos. Então, eu vou acessar esse grupo dando 2 cliques. Como eu comentei, esse corte aqui de cima acho que não vai ser muito útil, porque ele só está mostrando as portas, então eu vou deletar. Agora, esse corte de baixo, seria legal que eu posicionasse ele já em algum lugar que me ajudasse no desenho. Eu vou, na verdade, vou sair do grupo, agora eu vou clicar novamente, vou clicar com o botão direito e eu vou usar a opção chamada Explode, que é explodir. Então, eu desfiz o grupo, eu agora tenho um bando de linhas soltas. Eu tenho que tomar um certo cuidado, né, quando eu faço essa operação. Mas o que eu quero fazer é agora criar um grupo para o corte. Então, vou fazer uma seleção, botão direito, Make Group. E vou agora fazer uma seleção da planta baixa, botão direito, Make Group. Então, agora eu tenho 2 grupos separados. Qual é a vantagem disso? Eu vou pegar esse grupo aqui do corte, eu vou rotacionar ele. Como é que a gente rotaciona um elemento que está projetado aqui na altura 0? Eu venho aqui no Rotate, aparece aqui o transferidor para mim, e agora eu vou usar a setinha da direita para que o transferidor fique no eixo vertical. Eu vou clicar num ponto qualquer, vou definir onde que é o 0 e vou movimentar aqui o meu mouse até eu conseguir chegar no ângulo de 90. Eu posso verificar o ângulo lá embaixo, ou eu posso também passar o meu cursor bem perto aqui do transferidor até que isso aqui fique em pé e ele vai rastreando um ângulo com mais precisão. Ok, o meu corte já está na posição vertical e agora eu quero tentar achar algum ponto de encaixe que possa me ajudar. Então, se eu colocar esse corte aqui bem encaixado aqui com a minha planta baixa, pode ser que ele me ajude, principalmente na hora que eu tiver que desenhar aqui essas janelas. Mas eu estou vendo que, na verdade, esse corte está invertido. Essa janela aqui seria a janela da cozinha. Então, eu vou clicar com o botão direito, eu vou vir aqui em Flip Along, vou escolher o eixo vermelho, e aqui eu vejo que agora o corte está certinho e está batendo aqui, ó, justamente com a minha projeção na planta baixa. Eu tenho a janela da cozinha e 2 janelas aqui da sala. O próximo passo aqui é organizar melhor a questão das camadas. Eu apaguei as camadas do AutoCAD, mas eu gostaria de ter algum controle de camadas, principalmente para permitir que eu possa desligar e ligar eventualmente o corte ou a planta baixa. Então, eu vou manter minha camada 0, obviamente, como a camada ativa, mas eu vou criar uma camada nova chamada Ref Planta Baixa, já que esse desenho é uma referência e eu vou fazer um outro desenho por cima. Vou criar uma outra camada chamada Ref Corte. E vou pegar cada grupo desse e vou colocar na camada correspondente. Eu vou selecionar então o corte, venho aqui em cima e mudo para Ref Corte. Vou selecionar a planta baixa, venho aqui em cima e mudo para planta baixa. A gente pode mudar uma camada por esse atalho que eu configurei com o botão direito, ou então a gente pode também selecionar e procurar o Entity Info, onde a gente pode também efetuar essa troca de camada. Colocando esses desenhos em camadas específicas, eu posso agora desligar e ligar. Então, eu posso desligar e ligar o corte e eu posso desligar e ligar a minha planta baixa. Ok, a gente já conseguiu organizar os desenhos que vieram do AutoCAD, colocá-los numa posição mais correta e os próximos passos são justamente começar a modelagem.